todo empreendedor, né, todo dia 1 do empreendedor começa, cara, tive uma ideia. Começa sempre assim. E muitos empreendedores não sabem que, esse realmente é só o começo. Você não tem nem noção do trabalho que você vai ter para colocar essa ideia para funcionar. E quando a gente fala, olhando para essa questão do marketing em si, aí você tem um ponto crucial, qual canal você vai usar para levar essa ideia até seu cliente? E a gente não entende que o processo de validação faz parte. Então, a história que eu vou contar aqui para vocês é de um projeto que eu tive há muito tempo atrás e na época eu quis validar um canal de aquisição e eu quis validar se o jornal ia trazer cliente para a gente. E eu lembro que paguei R$500 num anúncio, quadradinho assim no jornal de domingo, e na minha cabeça eu estava fazendo validação. A validação não tem nada a ver com isso. E aí, sempre começa a história desse jeito, né? Tem uma ideia. Nossa, essa ideia vai revolucionar tudo, vai mudar tudo e vai arrebentar com tudo. E sempre que a gente pensa, olhando para marketing, a ideia ela ainda está completamente fora do contexto de marketing, né? Porque você não validou nada, você não conhece nada, você não tem noção de nada, você não sabe se o cliente vai querer comprar, você não sabe o canal que você vai vender, tá tudo muito cru, né? E as pessoas ficam muito apegadas àquela ideia, se apaixonam pela ideia e acham que assim vai funcionar, que quanto mais paixão ela tiver, mais funciona, e às vezes acaba batendo cabeça sem precisar, né? Então, e eu já fiz muito isso, né? Nossa, isso daí é expert em se apaixonar pela ideia e fazer do jeito errado. E tava lá eu, no começo da minha vida empreendedora, e não, porque esse produto aqui vai revolucionar as imobiliárias, porque isso aqui é o que precisa, isso aqui vai mudar o dia a dia das imobiliárias. Nunca tinha pisado numa imobiliária para saber isso, né? Mas na minha cabeça ia ser sensacional. E não era nem eu que tinha desenvolvido, eu acabei conhecendo na época, que era um amigo meu que estava fazendo parte do projeto, eu acabei fazendo parte. E aí começou uma história de amor e ódio pelo mercado imobiliário, porque eu estava entrando no mercado que eu não conhecia e sem saber, eu fiz um processo de validação que é o mais correto, mas eu nem sabia o que era validação. Foi meio que na frustração que eu parti por esse caminho. Então, tinha lá, era um site, chamava na época Portal da Imobiliária, e a ideia é que os anúncios de imóveis pudessem ser todos online. E na conversa eles tinham me colocado que tinha uma outra empresa no mercado que o formato deles era diferente, era instalado no computador, não usava a questão da web, né, e tudo mais. E eu falei, nossa, isso é muito legal, né? E eles cobravam por licença, a gente queria cobrar um acesso único, então era muito mais barato. Tinha vários porquês que faziam sentido, né? E aí, o que eu fiz? Eu levantei na cidade todas as imobiliárias que tinham lá, peguei o telefone e comecei a ligar. E quanto mais eu ligava, mais ficava aquele nó na garganta, vontade de chorar de tanta porrada que eu tomei. Eu não sabia a abordagem, eu não sabia como falar, eu não tinha a expertise ali para realmente pegar e conseguir passar uma ideia do que eu estava oferecendo. Então eles começavam a fazer umas perguntas que eu não fazia nem ideia de como responder, só falava que não, eu posso ver isso e tal, eu não passava credibilidade, né? Mas aí é falta realmente de conhecer o mercado. E aí, de tanta ligação que eu fiz que não deu em nada, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou em todas as imobiliárias. Então eu vou me juntar e vou lá falar com cada uma delas, vou lá de porta em porta mesmo, e foi o que eu fiz. Então eu peguei, coloquei uma roupa social, deixei a barba crescer um pouco, para ficar um pouco uma cara de mais velho na época, e cheguei na imobiliária. Então eu ia lá e eu não tinha nem computador, né? não tinha nada, tinha que acessar, se o cara acessava o site lá, hoje é impensável isso, mas na época não tinha nem como você fazer não tinha wireless na época. Então o cara acessava o site, né, do portal imobiliário, eu explicava para ele tudo que tinha,
tudo mais, as vantagens e tal. E ali ele começava a colocar um caminhão de objeção, né? Começava a falar, tipo, meu, mas a gente tem isso aqui, vocês também têm? A gente tem um negócio integrado aqui, vocês também têm? Eu não entendia o que eu estava fazendo na época. Eu não entendia que isso era um processo de validação. E que o que estava sendo passado para mim era a realidade do mercado. Então a única coisa que eu tinha que fazer era ouvir, absorver aquilo e entender como adaptar o produto. Não foi o que eu fiz. Eu queria convencer de que aquele produto era o melhor para ele, sem entender a realidade dele. Resumindo, eu falei com... Na época acho que foram umas 40, 45, 48 imobiliárias, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente quantas eu falei, tá? Mas eu sei que dessas, algumas toparam testar, experimentar. E só depois de ter esse pessoal é que a gente se reuniu lá entre os sócios, né, para pegar e realmente entender e colocar no papel se fazia sentido ou não aderir daquele jeito, fazer adesão daquele jeito. E aí a gente chegou na conclusão que não fazia sentido. E na época eu fiquei, meu, como assim? Depois de tanto trabalho não fazia sentido? Eu não entendia que o que eu estava fazendo era o mais correto. Por quê? Porque foi um trabalho ali intenso de alguns meses para validar o mercado e validar o canal de mercado. E quando a gente está falando de marketing e está falando de ideias, é aí que as ideias morrem, né? São ideias excepcionais que não tem um canal, não tem um canal de aquisição claro e não tem um custo de aquisição claro. Então você não sabe quanto que custa para trazer um cliente. Aí você fica achando que vai vender um monte, mas você não sabe se é viável ou não. Aí você quer cobrar o mais barato possível, mas você não sabe se faz sentido cobrar o mais barato possível nesse canal. Então você vê, né, que por instinto, acabar fazendo alguma coisa que na minha cabeça na época não fazia sentido nenhum. Na verdade foi um processo extremamente doloroso e penoso, mas se for olhar hoje é o que eu faria, o mais correto, a primeira coisa que eu faria. Então tô lá para conhecer um novo canal, lançar um novo produto, a primeira coisa que eu vou fazer é encurtar a distância entre o que eu quero oferecer com o mercado, com o cliente, falar com o cliente e ouvir o cliente. Porque é assim que eu vou descobrir, é assim que eu vou achar o caminho.